Antes da arca, antes da chuva, antes do mundo ser apagado pela água, houve um período tão sombrio, tão perturbador, que a própria Bíblia parece escolher suas palavras com um cuidado extremo. Um tempo em que seres gigantes, violentos e sobrenaturais caminharam pela terra. Criaturas que ameaçaram toda a criação de Deus. Criaturas que forçaram o maior e mais terrível julgamento da história. Eles eram chamados de Nefilins. E hoje você vai finalmente entender quem eles eram, como eles surgiram, por que Deus decidiu destruir o mundo por causa deles e como essa história prepara o cenário para o maior evento de todos os tempos, o dilúvio. Seja muito bem-vindo ao canal Os Mistérios Revelados da Bíblia. Prepare-se, porque você está prestes a entrar no capítulo mais sombrio de toda a história pré-diluviana. No livro de Gênesis, capítulo 6, nós encontramos um dos relatos mais desconfortáveis e misteriosos de toda a Bíblia. O texto diz: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, e logo em seguida, o versículo seguinte nos informa: naqueles dias havia gigantes, os nefilins, sobre a terra. A Bíblia coloca esses dois eventos lado a lado, de forma consecutiva, quase como causa e efeito. E por séculos, estudiosos, teólogos e curiosos tentam responder: quem eram esses filhos de Deus? E como exatamente essa união gerou gigantes? Basicamente existem três teorias principais, mas apenas uma delas consegue explicar todas as peças desse quebra-cabeça. O tamanho descomunal, a violência extrema, a rápida corrupção de toda a humanidade, o motivo drástico para o dilúvio e até mesmo os relatos de outras culturas antigas sobre seres híbridos. A conclusão, embora chocante para muitos, é clara e direta. Anjos caídos se uniram a mulheres humanas e geraram uma raça híbrida. É pesado? É perturbador? Sim, mas é exatamente o que o texto original está dizendo, sem rodeios. É a interpretação mais antiga e mais consistente com todo o resto da narrativa bíblica. Agora, tente esquecer a imagem romântica que talvez você tenha do passado antigo. O mundo antes do dilúvio era um lugar que você provavelmente não reconheceria. A humanidade daquela época vivia por séculos, possuía habilidades e conhecimentos que hoje seriam considerados sobre-humanos. Tinha contato direto e aberto com seres espirituais, tanto bons quanto maus, e expandia um tipo de conhecimento proibido que Deus havia alertado para não ser explorado. Era um mundo onde as pessoas caminhavam entre híbridos gigantescos. E a Bíblia é enfática ao dizer: e toda a carne havia se corrompido sobre a terra. Essa corrupção não era apenas moral ou espiritual. O texto sugere que ela foi também genética. A própria estrutura do que significava ser humano estava sendo contaminada. Não é à toa que Deus olhou para aquela criação e disse: basta, o limite chegou. O dilúvio não foi apenas uma punição por mau comportamento, foi uma cirurgia de emergência. Foi a remoção de uma contaminação profunda que ameaçava a própria linhagem da promessa, a linhagem que um dia traria o Messias ao mundo. Deus precisava limpar o tabuleiro para recomeçar. Mas qual era a natureza desses seres? A própria palavra Nefilim, em hebraico, é poderosa. Ela pode significar os caídos, mas também os que derrubam ou os que fazem outros cair. O nome deles já era uma descrição de sua função. Trazer ruína. Eles eram gigantes, colossais guerreiros, violentos, dominadores cruéis. Seres cuja fome, força e sede de poder eram simplesmente incontroláveis.
Livros antigos, extrabíblicos, como o livro de Enoque, que era muito popular na época de Jesus e dos apóstolos, descrevem com detalhes aterrorizantes que eles destruíam tudo por onde passavam, escravizavam os humanos, devoravam os animais e, em seu ápice de perversidade, até mesmo as pessoas. Eles dominavam as terras e espalhavam um nível de caos e violência que a Terra nunca tinha visto. O planeta estava literalmente saturado de violência. E a Bíblia afirma que foi por causa deles e da corrupção que eles geraram que Deus interveio de forma tão definitiva. A pergunta que fica é: eles morreram todos no dilúvio? A maioria das pessoas pensa que sim, que a história deles acabou ali, sob as águas, mas não é tão simples assim, porque depois do dilúvio, a Bíblia volta a mencionar raças de gigantes. Surgem os Anaquins, os Refaíns, os Anzumins e, claro, o mais famoso de todos, Golias e seus irmãos, que eram descendentes desses gigantes. Como isso é possível se o dilúvio destruiu tudo? A própria Bíblia aponta para duas possibilidades intrigantes. A primeira é que ocorreram novas intervenções espirituais, em menor escala, após o dilúvio. A segunda é que resquícios genéticos dessa linhagem sobreviveram em certas famílias, talvez na família de Cam, um dos filhos de Noé. Ambas as teorias fazem sentido dentro do contexto bíblico e até mesmo arqueológico, e é exatamente por isso que mais tarde, no livro de Josué, Deus ordena a destruição total e completa de alguns povos cananeus. Não era uma guerra comum por território. Era a erradicação final e cirúrgica de uma corrupção antiga que ameaçava ressurgir e contaminar a humanidade mais uma vez. Mas o que tudo isso tem a ver com a gente hoje? Jesus nos deixou um aviso muito sério. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. O que caracterizava os dias de Noé: corrupção global, manipulação genética, mistura proibida entre diferentes naturezas, violência extrema, rebelião espiritual aberta e uma ciência que ultrapassava todos os limites éticos e morais. Agora, olhe para o nosso mundo. Hoje vivemos a era da edição de DNA com CR e SPR, experimentos com híbridos humano-animais, clonagem avançada, movimentos transhumanistas que buscam melhorar o ser humano e o desenvolvimento de inteligência artificial biológica. A pergunta é inevitável: estamos, de alguma forma, voltando aos dias de Noé? Os nefilins foram o estopim, eles foram a gota d'água. Foram o motivo pelo qual Deus precisou reiniciar a humanidade. Mas a história deles, por mais chocante que seja, é apenas o prólogo do que viria a seguir. Porque no nosso próximo episódio, você vai descobrir tudo sobre o dilúvio, o julgamento que mudou a humanidade para sempre. Como ele realmente foi. O que aconteceu com o mundo, como a terra se rompeu por dentro e por fora, e por que Deus, em sua soberania e justiça, não teve outra escolha. Se você quer descobrir as respostas, comenta aqui embaixo. Eu quero o episódio 2. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque nós estamos apenas começando a entrar nos capítulos mais profundos e reveladores de toda a Bíblia. Obrigado por assistir e até a próxima.